Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Manhã de 19 de março de 2025, quarta-feira, clima agradabilíssimo aqui em Ribeirão Preto, 22 graus nesse momento, uma manhã nublosa, a possibilidade de chuva de 10%, a umidade relativa do ar está em 89%, mas nós vamos ter aí uma subida, pouca coisa, até os 26, 27 graus hoje. É bem diferente daquilo que nós tivemos nesses últimos dias, né? 34, 35 graus, parece que não, mas 7 graus de diferença já faz muita diferença e nós já estamos sentindo. Hoje pela manhã, quando saí para poder fazer uma caminhada aqui, acabei vendo alguns motoqueiros já com blusa. A gente já está colocando blusa. Ribeirão Pretano com 26 graus, já vai achar que está frio. 22 graus então que está agora, nesse momento, já está tremendo e batendo os queixos andando em cima de uma moto, né? Mas hoje pela manhã nós tivemos um pouquinho menos, 19 graus de mínimo. Então, passando aqui para poder falar com você a respeito de algumas coisas que estão acontecendo, apesar de a temperatura não subir tanto hoje, né? Nesta quarta-feira, você vai precisar ficar atento à situação de fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas, tá? Você fica esperto, porque mesmo sendo 26 graus, vai estar aí uma temperatura média de 30 graus. E se o sol aparecer, deixar de ser nubloso e aparecer, fica pior ainda, tá? Aí queima a pele mesmo, dá desidratação, e aí é bom que você não faça exercício entre 10 e 16 horas. Outra coisa que precisa ser cuidado agora é a chuva. Quando cai, ela enche aqueles recipientes, garrafas, latas, aquelas coisas que ficam guardadas. Até vasos sanitários estão se tornando criadores do mosquito Aedes aegypti, sabe? Aquele vaso sanitário que a pessoa tira e coloca um novo, bonito, lindo, maravilhoso, pega o velho e coloca lá no quintal e fala: um dia, quando eu fizer um outro banheiro, vou usar um vaso velho. Aí larga lá, enche d'água de chuva, torna-se um criador do mosquito Aedes aegypti. Aí o pessoal da zoonoses vai lá para poder ver e acha onde é que está o mosquitinho ou a criação dele, né? E aí acaba dando problema para essas pessoas que estão deixando esses recipientes, esses ambientes favoráveis para a proliferação do mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, o rajadinho, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya, são 3. A dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode te matar. Então, antes que o mosquito te mate, mate o mosquito, acaba com ele. E os escorpiões na mesma situação. Só que aí os escorpiões são ambientes sujos, favoráveis, né? Resto de material de construção civil, tijolo, telha, madeira, lata velha, aqueles negócios que fica lá entulhado lá que nunca vai usar. Aí o que acontece? Ele vai lá e faz o seu criadouro lá no fundo da sua casa e logo, logo você vai ter a visita dele dentro da sua casa, porque ele não se contenta em ficar lá no ambiente dele. Ele acaba saindo, sabe? Aí ele entra dentro da sua casa, pica uma criança, pica um idoso, pica você que já tem alguma situação desfavorável, alguma comorbidade, né? Alguma doença já pré-instalada, e aí pronto. Então, para ficar livre dessas 3 coisas, caminhar entre 10 e 16 horas não é favorável ao ar livre, não é. Ter um mosquito Aedes aegypti dentro da sua casa também não tem interesse nenhum. Que interesse? E o escorpião também. Então, tudo que for prejudicial a você, tira, porque o normal já tem coisas erradas, né? Já vem muita coisa dentro das embalagens que a gente compra, muita coisa que a gente usa aí que é industrializada. Então, cuida aí para que você não tenha esta situação, tá bom? Dado esses recados, feito esse apelo, eu quero falar com vocês a respeito disso daqui, ó. A dependência radical. Nós precisamos depender radicalmente de Deus, que é a fonte de todo poder. É a fonte que tem o poder sobre a vida de cada um dos seres humanos, aqueles que estão caminhando sobre a terra nesse momento, aqueles que estão nesse momento até no espaço, que estão voando, aqueles que estão, tudo está no controle dele. Ontem alguém falou, mas essas pessoas que estão dentro de um foguete ou que estão numa estação espacial,
tudo está no controle dele. Aqueles que estão num submarino, está no controle dele. Aqueles que estão trabalhando lá debaixo da terra, numa mina de carvão, a algumas centenas de metros de profundidade. A vida deles está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Nós precisamos depender radicalmente da fonte de poder que é Deus. Através de Jesus Cristo, nós temos o direito desta nossa fonte de poder, através dele, sabe? Sem ele, nós nada podemos fazer. Não é isso que o versículo diz aí? O versículo está dizendo hoje a mesma coisa que ontem, né? Versículo de João, capítulo 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É esse final desse versículo que é o interessante e é o que a gente vai pegar hoje para poder dar uma analisada. Porque sem mim nada podeis fazer. Percebe que Jesus está dizendo uma situação de total dependência, uma realidade de limitação de cada um de nós. E ele coloca e diz, vocês não podem nada sem mim. Sem mim vocês não vão. Nós somos dependentes. E muitas coisas nós pensamos que a gente pode fazer, sabe? Aquela autossuficiência. E aí vem um versículo que está em Romanos, no capítulo 9, versículo 16, Romanos 9, versículo 16. Diz assim, nada, não tem nada que só dependa de nós. Não depende de quem corre ou de quem não corre, mas depende de Deus. Depois você dá uma lidinha nesse versículo aí. Não tem, nesse momento, todo o texto dele para poder te falar, mas é bem isso mesmo que está falando. Não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus. É essa. Nós temos as limitações humanas, mas existe uma soberania divina, porque nele, aí sim tem um versículo que fala, de Atos do capítulo 17, versículo 18. Nele vivemos, nos movemos e existimos. É isso aí. Nele vivemos, nele movemos e nele nós existimos. Eu vou colocar aqui para vocês uma situação que está colocada aqui desde algum tempo atrás aí, né? Que muitas pessoas estão dizendo, mas poderia fazer alguma coisa visual. É que eu sou um exército de um homem só. Então, o que nós estamos falando essa semana, de segunda-feira para cá, não, de terça-feira para cá. Essa é a segunda da série. Conexão vital, encontrando propósito e poder em Cristo num mundo que está totalmente desconectado. A primeira que nós fizemos, que nós falamos, foi ontem, né? A identidade autêntica. Saber quem é que nós somos. É a primeira coisa. Você sabe quem você é? Nós sabemos que Deus é a videira. Ele, o Senhor, é a videira. E nós somos os ramos. Nós somos enxertados através de Jesus Cristo na videira, na oliveira verdadeira. Então, nós temos que saber isso e temos que ter consciência disso. Você já ouviu falar isso ontem? Se você não ouviu, você assiste o vídeo de ontem. Mas o de hoje diz assim, dependência radical, que é a fonte do poder, ou com a fonte de poder, com aquele que é a fonte de poder, que é Deus, né? Então, partindo desta situação, desse princípio, eu quero dizer para você que nessas idas e vindas de todo ser humano, achando que não tem limitações, eu quero dizer para você que não depende de quem corre, nem de quem faz, nem da força do braço, depende de Deus, é Deus que faz. Romanos 9,16. E aí fica essa ilusão, uma ilusão moderna aí que fica numa situação de um culto à produtividade. E o burnout está aí, né? Burnout, aqueles que trabalham demais, aqueles que pensam que são máquinas, né? E que não param para reconhecer que tem um Deus que controla todas as coisas. São limitações humanas. Nós precisamos saber que nós dependemos de um Deus que está controlando todas as coisas. E nesse momento ele está controlando a minha e a sua vida, controlando a minha boca e o seu ouvido. Nesse momento também tem um Deus que é soberano. E é isso, que é nele que nós vivemos,
nos movemos e nós nos existimos, que está lá em Atos, no capítulo 17, versículo 28. Existe uma crise hoje no mundo, que é uma crise ecológica, né? Tá todo mundo aí, vai ter a COP30, vai ter não sei o que, vamos fazer para diminuir a poluição da estratosfera, da atmosfera, do ambiente, emitir menos fumaça, gases tóxicos, não sei o que. Mas ninguém, até esse momento eu não vi ninguém se levantar e dizer assim, nós dependemos de Deus. É Deus quem sopra, que autoriza o vento se mover, é Deus quem autoriza o vento fazer as ondas, é Deus quem autoriza a chuva, o sol, estar nublado ou não, um clima gostoso igual está em Ribeirão Preto hoje. É Deus. Os problemas de crise ecológicas, de problemas de desmatamento, de situações, isso há muito tempo. A Amazônia, como um lembrete aí da nossa dependência da criação, dizem que é o pulmão do mundo, mas alguns estudiosos já identificaram que as algas que estão no fundo do mar geram oxigênio, criam oxigênio ali, ela faz o oxigênio acontecer e ela sai para a atmosfera e vem para as nossas narinas de graça. E alguém disse esses dias, eu não sei quem é que fez isso, mas quem fez sabia muito bem o que estava fazendo. E eu não estou defendendo que deva ser feito desmatamento da Amazônia, nada disso. Sou a favor de que se defenda o ambiente, mas desde que esteja-se também preservando a vida humana, que é mais importante, realmente, apesar de ser dependente do meio ambiente, de tudo aquilo que está na Amazônia, querendo ou não, ela tem aí uma parte no oxigênio que a atmosfera recebe, que nós recebemos. Então, desmatar não é a solução, tá? Nós sabemos que reconhecer que Deus é aquele que supre a cada um de nós e Ele dará uma saída para todos nós, porque Ele sabe aquilo que nós precisamos. Então, você precisa necessariamente depender e confiar em Deus. Dependência radical em Deus. E a oração como conexão. Nós, muitas vezes, outro dia eu atendi uma pessoa falando com ela, e é até um caminhoneiro, ele disse assim, só pode orar aí, mas eu não acredito muito nesse negócio não, tá? Aliás, eu nunca falei com ele, nem sei como é que fala. Imagina que você tem uma pessoa no século XXI, em 2025, dizendo que não fala com ele nem para poder pedir, nem agradecer e dizer que reconhece a sua soberania, nada. Aí vem Tiago no capítulo 4, versículo 2, que diz assim, nada tendes porque não pedis. Então, quando pede errado. A tendência atual, a tendência desse tempo pós-moderno, né, pós-modernidade, é que o ser humano é autossuficiente, ele é um workaholic, o camarada é uma máquina, ele trabalha. E a autossuficiência tecnológica que está acontecendo agora nesse momento, ela tira totalmente a humildade espiritual, de saber, tem um Deus, eu reconheço que tem um Deus. Por quê? Porque para esse motorista de caminhão, era muito fácil colocar a chave no botão, virar a chave da ignição e vamos embora. Ele ia e voltava todo o tempo, sempre foi assim. Eu vou e volto, está tudo muito bem, está tudo muito bacana. Até o momento em que acontece um percalço. E aí a pessoa passa a ficar dependente totalmente de uma situação que você fala assim, ei, o que podemos fazer aqui nesta situação? Depender de Deus e orar. Agir sim, mas orar. Orar, falando com Ele, declarando a Ele aquilo que nós dependemos dEle e pedir a Ele em conformidade com aquilo que Ele planejou para cada um de nós. Não adianta você querer pedir coisas que não vai dar, sabe? Eu queria ter um foguete no fundo da minha casa. Para quê? Existe aquela situação de gente querendo coisas que não consegue nem controlar, que nem sabe,
queria um carro de corrida. Para quê? Não é melhor um Uno Mille do que um carro de corrida? Porque isso aí, depois o emplacamento, o imposto, a não sei o quê, você vai ter que depender. Não seria melhor ser mais humilde e estar em conexão completa com aquele que te criou e falando com ele, muito obrigado pela provisão que o Senhor deu? Eu não sou autossuficiente, eu sou alguém que trabalha, mas sou limitado, tenho problemas, tenho dificuldades, tristezas, angústias. Então, nós temos uma realidade, a nossa realidade é que nós temos uma limitação. A limitação é, sem mim, nada podeis fazer. É a tendência atual, a tendência hoje, né, na atualidade, é que a suficiência tecnológica pode suprir todas as coisas. Não é bem assim, não. Calma, que isso pode dar num lugar onde não é bom. A situação é bem essa. Nós precisamos medir as consequências da separação de Deus. Se você for ler o versículo 6 aí, do capítulo 15, você vai ver que não tem. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo. Olha só o que ele está falando. Será como um ramo jogado fora e seca. Depois, esses ramos serão apanhados e lançados no fogo para serem queimados. É o que está escrito no versículo 6 do capítulo 15. É o próximo versículo. Nossa dependência é de Deus, que a seiva dele esteja entrando no ramo, que somos nós, saindo do tronco, que é ele, nos nutrindo e nós sendo nutridos por ele, sabe? Ele estar em nós e nós estarmos nele. É essa a situação de conexão aí. Submissão. Presta bem atenção que nós precisamos ter uma submissão a um lavrador. Sabia disso? Está escrito lá em João, no capítulo 15, versículo 1 e 2. Você depois lê lá. Eu creio que você já deve ter lido o capítulo 15 inteiro, né? Pelo menos de curiosidade daquilo que nós estamos falando. O meu pai é o lavrador. Algumas versões dizem o meu pai é o agricultor. Ele limpa todo o ramo que dá fruto. E aí você vai lendo e vai vendo que ele realmente está fazendo um papel de um produtor de alguma fruta que está lá com o seu pé sadio e que tem alguns galhos que precisam ser podados para poder dar mais fruto e outros que precisam ser cortados porque são ladrões de seiva, ladrões de força, e não que Deus não tenha força para poder suprir todos eles. Não é isso. É que esses outros tomam tempo, eles tomam seiva, eles tomam força daquela situação e acaba tirando ou ofuscando, atrapalhando aqueles outros que estão querendo frutificar. Eu vi esses dias uma cultura de que o homem precisava limpar toda a árvore, a copa da árvore, deixar que a claridade entrasse e que fosse cheia de ar, que tivesse ali aquele negócio mais bem cheio de ar, de vento, e que também não ficasse uma copa muito fechada, porque correria o risco de não ter o sol suficiente para a frutificação. Olha que lindo. É isso que o Pai faz. Crises como podas divinas podem aparecer na vida de cada um de nós. Desemprego, pandemias, pandemia, esses vírus que aparecem, alguns percalços na vida, isso pode aparecer. Mas a nossa submissão ao lavrador e confiança de que ele está fazendo o melhor e que ele vai fazer o melhor, nos leva ao finalmente de frutificar. É para isso que nós somos chamados, para frutificar, só, nada mais. E dar fruto, e que o nosso fruto permaneça, tá bom? Então estamos confiados de que a nossa realidade é uma realidade de limitação. Nós dependemos de Deus em todo o tempo. Então, nós dependemos de Deus nesse momento, nós estamos confiados nele, tá bom? Estamos com 20 minutos, nós vamos fazer com 25 como prometido, e eu quero chamar a sua atenção para que você faça a sua oração junto comigo nesse momento,
e que você escolha aí as pessoas por quem você vai orar. Se você ainda não tem a sua relação, ore comigo. Nesse momento, eu oro pelas pessoas que estão com dificuldades, com problemas de saúde, que estão nas filas de espera dos hospitais para poder passar por uma intervenção cirúrgica, aqueles que estão aguardando uma cirurgia, aqueles que estão aguardando um procedimento cirúrgico, que Deus possa colocar as mãos nessa situação e que o mais rapidamente possível essas pessoas possam ser abençoadas com essa vaga e que as mãos desses médicos e médicas que irão manipular o corpo dessas pessoas possam estar ungidos e tendo êxito em tudo aquilo que fizerem. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todas aquelas famílias, amigos, parentes que foram enlutados, que estão padecendo um luto, aqueles que nesse momento estão ainda entristecidos, sentindo a falta, sentindo a dor da perca, mas o Senhor é o Consolador que pode consolar os corações de todos eles. Por isso, entregamos nas tuas mãos todas essas pessoas, que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repousem sobre a vida de cada um deles, consolando e ajudando nesse momento de tristeza. Eu oro também por todos aqueles que estão voltando para o caminho do Senhor, para vocês que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Você que está aceitando nesse momento, seja bem-vindo ao lar, seja bem-vindo à nossa caminhada. Nós estamos todos caminhando para o céu e eu quero que você se sinta acolhido nesse momento. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, perdoando os seus pecados e tendo o seu nome escrito no livro da vida. O nosso Pai que ouve as nossas orações, e essa oração nesse momento está de braços abertos recebendo você. Sinta-se acolhido nesse momento. E eu peço, meu Pai, que o Senhor perdoe os pecados de cada um deles e escreva o nome deles no livro da vida, e que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida deles. Eu oro pela Dona Maria José, pelo Emerson, oro pela irmã Maria Dourado e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e pela família, oro pelo Fabiano e pelo seu tio que estão lá em São Paulo e que já estão se recuperando, já estão no processo de recuperação e de retomada, de retorno para Ribeirão Preto. Nós oramos pela vida da avó Hilda, a avó Luzinete, a avó Tereza e as suas famílias, oramos pela vida do Eduardo ali de Piracicaba, oramos pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos netos Pedro e Vitor, que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repousem sobre a vida deles, repreendendo toda ação do inimigo na vida dessas pessoas. Nós repreendemos em nome de Jesus toda ação do inimigo na vida desta família. Elas não são propriedades do inimigo, são propriedades de Jesus, e o Senhor é aquele que cuida e vai cuidar e está cuidando muito bem. Oramos pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, oramos pelos idosos que estão nas casas de repouso, nas creches de idosos, nos asilos, aqueles que estão nas escolas, nas faculdades, universidades, crianças, jovens, adolescentes, todos eles. E aqueles que estão trabalhando nesse ambiente também, que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repousem sobre a vida de cada um deles. Eu oro por todos os doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão em recuperação, aqueles que estão se recuperando em casa, que a tua bênção, a tua graça, a tua paz e a tua paciência esteja sobre cada um deles. Aqueles que estão cuidando dessas pessoas em casa, esses cuidadores, familiares, que o Senhor também dê paciência para poder cuidar desses homens e mulheres que estão em recuperação. Eu oro por todos aqueles que estão passando por drogadição, alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, tristeza. Nós repreendemos em nome de Jesus. Eu te repreendo, inimigo astuto, maligno, você está derrotado em nome de Jesus. Você não tem poder sobre a vida dessas pessoas. Eu falo que bata em retirada, ordeno que bata em retirada. Essa vida não te pertence, você não tem poder sobre a vida delas, porque elas pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Eu creio nesse momento na palavra do Senhor, que diz que em meu nome expulsarão os demônios. Então, demônio que veio dos infernos, saia dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Oro por todos aqueles que são empregadores, aqueles que são empregados e aqueles que estão desempregados. Que a bênção do Senhor repouse sobre a vida de cada um deles. É a minha oração, a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti,
Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe. Uma quarta-feira repleta de boas notícias. Que boas notícias cheguem até você por todos os meios. Que a bênção do Senhor repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, onde quer que você esteja, que você seja uma bênção, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe. Até amanhã. Amanhã nós vamos falar de uma outra situação, que é aquela situação da frutificação natural e a evidência dessa conexão, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe. Até amanhã.